Ó Pai, buscamos ao Senhor, ó Deus, clamamos a Ti, ó Deus, ó Pai, porque precisamos do Senhor, ó Deus, porque a nossa alma tem sede do Senhor, porque a nossa vida precisa do Senhor, ó Deus, porque nos nossos passos, nossos caminhos, ó Deus, ó Pai, tendemos sempre para aquilo que nos afasta do Senhor, ó Pai, mas, ó Deus, quando buscamos ao Senhor, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, ó Pai, o Teu Espírito Santo nos orienta, nos conduz, ó Pai, para caminhos aplainados, aonde podemos encontrar o Senhor, aonde podemos ter o Senhor nas nossas vidas. Pai, é no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que te louvamos, te adoramos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que temos, ó Pai, de estar aqui neste lugar, lugar este chamado casa de oração, lugar este aonde, ó Pai, podemos nos dedicar, ó Deus, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, a te buscar, ó Deus, ó Pai, neste momento reunidos, ó Pai, com os teus servos, a tua palavra diz que é nesta comunhão, ó Deus, que é nestes lugares, é neste momento, ó Deus, e é ali, ó Pai, aonde o Senhor ordena a vida e a paz para todos sempre. Ó Deus, é nessa comunhão e no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que colocamos diante do Senhor todas as nossas necessidades, que lançamos diante do Senhor todas as nossas ansiedades, que colocamos diante do Senhor, ó Deus, aquilo que vai dentro do nosso coração, aquilo que é o desejo, ó Pai, da nossa alma, aquilo, meu Pai, que nós necessitamos como pessoas, ó Deus, ó Pai, aquilo que necessitamos, ó Pai, em meio às nossas adversidades, às nossas lutas, aquilo que necessitamos, ó Pai, nas nossas famílias, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, crendo, Senhor Deus, no poder do Senhor, crendo na Tua boa, perfeita e agradável vontade, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, para que no nosso coração sejamos fortalecidos, ó Pai, através da fé que o Senhor gera em nós, para caminhar todos os dias, sabendo, Senhor Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas, ó Pai. Com a nossa vida nesta noite, Deus, nós vamos, ó Pai, te adorar, te bendizer. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe a nossa oração, que isso tudo possa chegar diante do Senhor, como cheiro de incenso suave às tuas narinas, como oferta agradável ao Senhor, ó Pai. E que no nome de Jesus Cristo nós possamos, ó Pai, ter do Senhor as bênçãos, ter do Senhor, ó Pai, a misericórdia, ter do Senhor, ó Deus, a vida que está em Ti para as nossas vidas, ó Pai, porque nós realmente precisamos do Senhor, ó Deus, porque este mundo jaz no maligno, ó Deus, e ó Pai, a certeza que nós temos, ó Deus, é que neste mundo, ó Pai, não podemos esperar nada dele, mas a nossa confiança precisamos estar em Ti, a nossa confiança precisa estar no Senhor, a nossa vida precisa estar no Senhor, o nosso coração precisa estar no Senhor, por isso ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso pecado, ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos fortalecidos pelo Senhor, ó Pai, para não sermos, ó Pai, levados, ó Deus, por todo e qualquer vento de doutrina, sermos levados, ó Pai, pelas necessidades da nossa carne, pelos desejos da nossa carne, mas que possamos, através do Teu Espírito Santo, combatê-las, Senhor Deus, e, ó Pai, diante do Senhor, podermos ser vitoriosos. É no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que lançamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida, nos lançamos diante do Senhor, ó Deus, ó Pai, visita os Teus filhos, as Tuas filhas, ó Deus, que neste momento clamam, ó Pai, neste momento estão em necessidade, buscando ao Senhor, ó Deus, ó Pai. Quantos dos Teus filhos e filhas, ó Deus, não encontram forças também, ó Deus, para clamar, não encontram forças para orar, não encontram forças para se colocar na Tua presença, Senhor Deus, diante de tantas adversidades, diante de tantas lutas, mas pedimos ao Senhor, nos fortalece.
Pedimos ao Senhor, ó Deus, ó Pai, que nós possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que nós possamos, ó Pai, vivenciar aquilo que é o milagre, aquilo que é a cura, aquilo que é a libertação, aquilo que é a restauração, aquilo que é a liberação, ó Pai do Senhor, sobre as nossas vidas. Libera, Senhor Deus, a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Libera a tua bênção, Senhor Deus, para todo aquele, ó Pai, que necessita e crê no Senhor. Faz a diferença, Senhor Deus, entre aquele que serve e aquele que não te serve, porque neste mundo tenebroso, ó Pai, a qual nós vivemos, ó Deus, somente aqueles que são fiéis ao Senhor, ó Deus, resplandecerão neste mundo, ó Pai. Somente aqueles que são fiéis ao Senhor, ó Pai, será aqueles, Senhor Deus, que glorificarão o teu nome aí fora neste mundo, serão referência neste mundo de um Deus todo-poderoso. É por isso que pedimos a Ti, ó Pai, abençoa os teus filhos, ó Pai, para que a tua glória seja manifestada, Deus, aí fora neste mundo, Deus. Ó Pai, abençoa-nos, Senhor Deus, como igreja do Senhor aqui no Serraria. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja do Senhor aqui na cidade de Diadema. Abençoa-nos como igreja do Senhor no estado de São Paulo. Abençoa-nos como igreja do Senhor no Brasil. Ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar os nossos vizinhos da frente, da direita, da esquerda, do fundo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que a nossa igreja seja, ó Pai, abençoadora de todo este bairro, de toda esta cidade. Ó Pai, que cada vida que entrar por aquelas portas possa ser impactada pelo Senhor, pela Tua palavra, ser impactada pela Tua vontade, pelo Teu querer, no nome de Jesus Cristo. Que aqui neste lugar, ó Pai, nós possamos, ó Pai, ver ao agir, o mover do Senhor, ó Pai, com curas, com libertação, com salvação, com restauração de vida, portas abertas, prosperidade, vida em abundância, em nome de Jesus Cristo. Ordena a tua bênção, Senhor Deus, sobre este lugar, ordena a tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Ó Deus, nós, ó Pai, cremos e confiamos no Senhor, entregamos diante do Senhor, ó Pai, todas as nossas necessidades, ó Deus. Ó Pai, cada um de nós temos algo, ó Deus, que apenas o Senhor e tão somente o Senhor pode agir, pode intervir, pode operar. Por isso pedimos ao Senhor, ó Deus, entra com providência, age, opera, Senhor Deus, trabalha, Senhor Deus, a favor das nossas vidas, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. E aquilo, ó Pai, que tivermos que passar, ó Deus, em meio às lutas, às tribulações, às provações e adversidades, ó Deus, ajuda-nos, sustenta-nos, segura nas nossas mãos, para que possamos passar, ó Deus, tendo a certeza que Tu estás conosco, meu Pai, tendo a certeza que podemos passar Te louvando, tendo a certeza que podemos passar Te glorificando, sempre aos Teus pés, em louvor, em adoração. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos a passar pelas dificuldades, ajuda-nos a passar pelas tribulações, ajuda-nos, Senhor Deus, a suportar, ó Deus, as aflições, as angústias, Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a resistir às investidas de Satanás, ajuda-nos, Senhor Deus, a, ó Pai, andar, ó Deus, em fidelidade, em amor a Ti, ó Deus. Ó Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor Deus, porque nós cremos, ó Deus, no Teu poder, nós cremos na Tua fidelidade, nós cremos, Senhor Deus, na graça que vem do Senhor, que é sobre as nossas vidas, ó Pai, porque nós não merecemos, nós não somos dignos, ó Pai, mas há um Deus, ó Deus, que olha e contempla nossas vidas, e por amor, e por misericórdia, e por graça, nos abençoa. É por isso, ó Deus, que nós Te amamos, é tão somente, ó Deus, nós Te adoramos, nós
te bendizemos, indignos nós somos, ó Pai, de, ó Pai, receber qualquer dádiva que venha do Senhor, mas Tu és o amor, ó Deus, e nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Deus, e entregamos a Ti, ó Pai, todas as nossas necessidades, entregamos a Ti, ó Deus, toda a nossa adoração, entregamos a Ti a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a paz, igreja. Amém, queridos. Vamos já nos colocarmos em pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nesse culto de estudo, que Deus nos dá essa graça de mais uma vez podemos aprender, finalizar hoje o estudo sobre depressão, ao qual Deus tem usado a vida da pastora para estar aqui nos ensinando. Mas nós vamos ler aqui Salmos 45. Abra lá, no Salmos 45. Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Glorificar a Deus, né? Aprendermos do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre ti agora, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Já estamos aí em ritmo de festa, um final de semana abençoadíssimo, né? Batismo, Santa Ceia, vai ser um final de semana muito glorioso, eu creio, em nome de Jesus. Salmos 45, diz assim a palavra do Senhor, né? A epígrafe do texto diz, descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. Diz assim o Salmo 45. O meu coração ferve com palavras boas, fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada, ó coxa, ó valente com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente, pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e da sua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Salmo, podeis assentar, igreja, esse salmo maravilhoso, Salmo de Davi, que fala aqui da descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. É a união do Senhor Jesus conosco. Quando ele fala, o meu coração ferve com palavras boas, o nosso coração nessa noite está aqui pela alegria de saber que palavras serão ditas, que ensinarão o nosso coração, que falarão ao nosso coração, que edificarão a nossa vida. E quando ele fala que ele ama a justiça e aborrece a impiedade, estes são aqueles que são chamados, conhecidos, que falam, que professam o Evangelho, que aprendem a palavra do Senhor. Somos nós nessa noite, pela glória do Senhor. E essa glória há de inundar a nossa vida, inundar o nosso ser, inundar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Vamos lá. Acho que o cântico de número 36, nós deixamos lá. 36 da harpa cristã. Já coloca lá para nós, onde está separado aí já. É bênção de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vem cá, Marlene, vem ajudar aqui a cantar. 36. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.
eu cantando meu lar no céu. Seus passeis de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa bela visão. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Que este mundo não venha nos engodar por nenhum motivo, por nenhuma causa, mas que os nossos olhos estejam sempre fixos na glória de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas nós vamos agora, nesse momento, só dar os avisos. Nós temos amanhã ainda a oração pela manhã das 8 às 9. Nós temos neste sábado batismo a partir das 19 horas, né? Todos venham, vai ser uma linda festa, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estive lá na casa da irmã Luzia e ela, com certeza, ela falou assim: pastor, eu quero batizar. Eu falei: então venha que vai ser uma bênção. Ela falou: não está conseguindo andar direito, mas nós vamos dar um jeito aqui. Eu falei: filho, não tem problema, venha, nós damos um jeitinho aqui de te molhar aqui na igreja, com certeza. Então ela vai vir, eu sei que Deus vai ser uma bênção. Então sábado, 19 horas, batismo aqui, vai ser uma bênção. E domingo, Santa Ceia do Senhor, às 9h30 da manhã e às 18 horas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Amados, nós vamos fazer algo que também é muito importante e especial na casa do Senhor, que é os nossos dízimos, a nossa oferta, para que a bênção do Senhor, recalcada, sacudida, transbordante, venha a ser sobre os teus celeiros. E para que nós possamos continuar esse trabalho maravilhoso de assistência ao qual Deus tem proporcionado para as nossas vidas e tem sido realmente uma bênção na vida dos irmãos e na vida da igreja. Amém, queridos? Então, separe nas tuas mãos agora, nós vamos orar. Orar abençoando a tua vida, pelo propósito que você está colocando no teu coração agora. Paulo nos ensinou que devemos entregar com alegria, né? Dar aquilo que o nosso coração se alegra na casa do Senhor, e podemos ter a certeza de que Ele dará a bênção, Ele dará a vitória. Então segura nas tuas mãos agora, nós vamos orar. Eu vou pedir para o nosso irmão Edmilson estar orando, né? E assim que acabar a oração, você vem contribuir. A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Jesus Cristo, o teu povo vai ofertar na tua casa agora, Senhor. Peço que o Senhor abençoe grandemente, meu Deus, cada um que ofertar, meu Pai. Que o Senhor possa também abençoar aquele que não pode ofertar, meu Senhor Jesus. E profetize na sua vida que logo você vai ofertar, em nome de Jesus. Abençoa também seus vizinhos, meu Deus. Abençoa seus celeiros, seus parentes, meu Pai. Multiplica, meu Senhor, na vida deles. E abençoa cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você que pode me ofertar, amém? Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, aleluia, amém. Já quero chamar aqui a pastora, que ela vai estar dando continuidade, né, à lição, em nome de Jesus.
Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. Obrigada, José. 1 Reis, capítulo 18. É um texto bastante conhecido dos irmãos, mas ele é uma das referências de leitura bíblica da lição, e ele traz algumas coisas importantes para a gente. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos estar lendo do verso 1, 18 não, é 19. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estar lendo do 1 ao 15, que é o suficiente, embora a revista diga que a gente deve fazer leitura até o 18, mas do 1 ao 15 já é o suficiente. Então, 1 Reis, capítulo 19, do 1 até o 15. Eu vou ler para nós adiantarmos a leitura. A palavra diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e foi salvar sua vida, e se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido com pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram seus altares e mataram seus profetas à espada. E eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, um grande vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram seus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando ali, unge Azael, rei sobre a Síria. Amém, igreja? Quando nós olhamos para esse texto, e é exatamente para continuarmos falando sobre o tema de depressão, nós vemos Elias num momento bastante peculiar da vida dele, né? Elias estava ali tendo tido uma grande vitória diante da presença do Senhor. Você imagina, profeta de Deus, né? Tendo ali sido provado na sua fé, tendo sido provado naquilo que era a sua vida com Deus, e Deus foi fiel à vida dele, né? Fez com que ele matasse todos os profetas de Jezabel. Quer dizer, tipo assim, pensa bem, é o cara que saiu de uma situação daquela dizendo assim: eu sou o cara, não é verdade? E aí simplesmente é enviado uma notícia para ele, a partir de Jezabel, e ela dizendo para ele: olha, eu vou acabar com a sua vida. Né? Foi exatamente isso que ela quis dizer: eu vou acabar com a sua vida, porque aquilo que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E o que acontece? A palavra diz que ele teme nessa hora.
E parece que tudo aquilo que tinha acontecido de bom, tudo aquilo que ele tinha sido usado na presença de Deus, caiu por terra. Né? Parece que tudo aquilo que é de real para a vida dele, uma palavra lançada sobre a vida dele, fez com que ele caísse imerso a uma profunda depressão. E nós vemos isso claro, porque o que acontece? Ele foge, ele vai para o deserto, ele se isola, porque ele deixa o moço dele, como a palavra diz, e ele vai para o deserto. E quando ele chega no deserto, o que ele faz? Ele se acomoda debaixo de uma árvore e vai fazer o que? Ele vai dormir. E a palavra diz que o anjo vai, visita ele, fala para ele, vai comer, que ainda é grande a obra que Deus tem na sua vida. O que ele faz? Ele vai lá, se levanta, come e volta a dormir. Sintomas de depressão. É uma pessoa que está entregue realmente à tristeza, está entregue àquilo que foi a ameaça, ao temor da vida dele. E a palavra diz que pela segunda vez o anjo volta lá, e fala com ele, e manda ele te levantar, porque o caminho dele era longo. E o que ele faz? Ele começa até a caminhar, ele se alimenta, e ele começa a caminhar. Mas ele vai para onde? Ele vai para uma caverna. Quem vai para uma caverna, vai para a caverna para fazer o quê? Se esconder. E é tão bonito o Deus se revelando à vida de Elias, mostrando para ele a presença dele, porque a palavra diz que Deus o chama, e aí fala para ele, conta para mim qual é o seu problema. E aí ele fala, Deus, eu fui zeloso, eu fui cuidadoso, né? Eu procurei fazer tudo que o Senhor pediu, e aí ele começa a justificar, quer dizer, tipo, ele quis dizer, não é justo o que está acontecendo comigo. Como é que depois de eu ter matado um monte de profeta de Baal, ter sido usado como eu fui, agora vem essa ameaça sobre a minha vida, e agora eu estou aqui, desse jeito, nesse estado, porque ele fala isso 2 vezes, e ele ainda diz, agora eu fiquei só, e ainda procuram tirar minha vida. Tipo assim, ele se achou injustiçado, e isso jogou ele na profunda tristeza que ele estava. E aí ele vai, e o Senhor começa a se apresentar para ele, porque a palavra diz que começa então, vem um vento forte, que os montes se abalam, que racha ali os montes, é Deus se revelando através da natureza, mas ele não conseguia enxergar o Senhor ali. E a palavra diz que veio um terremoto, mas ele ainda não conseguia enxergar o Senhor ali. A palavra diz então que veio fogo, e ele ainda não conseguia enxergar Deus ali. A palavra diz, então, que ele se envolve. Aí, olha o sentimento de Elias naquele momento. Ele estava dentro da caverna. Ele tinha visto Deus se mostrar no vento. Ele tinha visto Deus se mostrar no terremoto. Ele tinha visto Deus se mostrar no fogo. E o que ele faz? Ele se envolve no manto dele. Eu fico vendo, talvez Elias estava andando até curvado, de tal era o sentimento dele. Ele se envolve com o manto e fala, e aí, Deus? E aí, Deus vai lá e chama ele pela segunda vez. E ele responde as mesmas palavras derrotadas, como Deus chamou ele da primeira vez. Ele repete a mesma coisa. Tenho sido extremamente zeloso, Deus dos exércitos. Eu fiz e aconteci, e agora eu fiquei só, e ainda procuram tirar minha vida. Mas o maravilhoso de nós vermos nessa palavra não é a condição de Elias, mas é nós enxergarmos que há um Deus que não desiste dele. Porque o próprio Deus vai lá e vira para ele, volta no teu caminho pelo deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. E se nós continuarmos a leitura, Deus ainda dá propósitos para ele cumprir, em todo o processo que tinha que passar, e aí ainda viria Eliseu, e Deus ali trabalha na vida dele, e ele ali faz promessa para a vida dele, que chega no verso 18, ele também diz, te conservei em Israel 7.000, de todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Quer dizer, mesmo em meio à situação de depressão, de tudo que Elias estava representando ali, Deus não desistiu do propósito que tinha na vida dele. Deus não desistiu dele. Né? E é importante nós ficarmos com essa palavra para nós entendermos que Deus tinha um cuidado com a vida de Elias, mesmo em meio àquela situação. Deus cuidou da vida de Elias, como Deus cuida de cada um de nós, e mesmo em meio às nossas adversidades, mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas doenças.
E aí nós vamos continuar falando, né, sobre concluirmos o nosso tema. Eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente falou quinta-feira passada, para nós entrarmos nos efeitos da depressão e as propostas de ajuda àqueles que são depressivos. Nós tínhamos objetivos a ser atingidos, que estamos conseguindo, graças a Deus, né? A ideia de que como a pessoa se enxerga no momento de depressão, né? A pessoa está se desfazendo de si mesma. A pessoa em depressão, ela se enxerga exatamente assim, em cacos, né? É como um espelho quebrado, que ela se enxerga na vida todinha dela em cacos, despedaçadas. Definimos o que é a depressão, né? Conseguimos passar para os irmãos que o que a depressão não é, né? Não é frescura, não é só uma tristeza simples, não é falta de vergonha na cara, né? A depressão é uma doença, e uma doença séria, né? A depressão, ela atinge 350 milhões de pessoas no mundo, sendo que o Brasil, como nós vamos ver no segundo dado, consegui esse dado na OMS mais recente, de julho de 2021, aonde o Brasil ali é o segundo maior país da América em número de pessoas com depressão, só perde para os Estados Unidos. Né? Tamanho a gente entender que esta é realmente uma doença, não é frescura, não é demônio, né? Porque houve um tempo que tudo na igreja era demonizado, né? Tudo era demônio, né? E nós temos que entender, sim, que há uma ação demoníaca neste mundo que tende a levar as pessoas para as enfermidades. Nós não podemos deixar de crer que esse mundo jaz no maligno, e há uma ação demoníaca neste mundo para que as pessoas fiquem doentes realmente. Mas não podemos demonizar achando, não, a pessoa está cheia de demônio, por isso que ela está em depressão. Não, depressão é uma doença, né? E ela tem que ser tratada dessa maneira. E aí há alguns outros dados lá também, que eu acho bastante importante. Nós vimos quais os tipos de depressão, né? Que existe a depressão clássica, que é aquela que atinge as pessoas, a depressão pós-parto, que atinge as mulheres especificamente, na questão do pós-parto, né? Que muitas mulheres entram em depressão por causa dos problemas hormonais e uma série de outros problemas que se desenvolvem. Depressão sazonal, que é aquela por causa do extremo frio, extremo calor, principalmente em países onde as temperaturas são extremas, né? Há o isolamento social, e isso leva a pessoa à depressão. A depressão disfórica ou pré-menstrual, que é aquela também reservada a nós, mulheres, né? Que muitas mulheres sofrem bastante disso. A depressão persistente, que é aquela que a pessoa não consegue, mesmo em meio a tratamento, ela não consegue a cura. E existe a depressão causada por doenças, né? Há doenças que deprimem as pessoas, o câncer, enfim, uma série de doenças deprimem as pessoas. Nós vimos os sinais da depressão, né? Quando a pessoa se enquadra, ou pelo menos acumula em si alguns desses sinais, tem ali, ou a gente consegue visualizar na vida de outras pessoas sinais como aqueles apresentados ali, a gente consegue, então, enxergar que talvez ela possa estar dentro de um quadro de depressão. Aí nós lemos o Salmo de número 42 de abertura na quinta-feira passada, e que demonstra Davi ali se expressando, o salmista, né? Não é Davi, mas o salmista ali expressando o momento de depressão na vida dele, né? Aonde estava indo para a igreja, aonde estava se alegrando, poderia estar alegre com a multidão que caminhava ali para a igreja, e nem assim nada conseguia fazer com que a alma dele deixasse ficar abatida, né? E ele buscava em Deus, e ele ainda fala, um abismo chama outro abismo. Quer dizer, nada tirava ele daquela situação, e apenas o quê? A oração e o clamor dele, dizendo, porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, né? Mas o Salmo 42 expressa isso, que você pode estar na igreja, você pode estar buscando, você não está imune a algumas doenças que podem afetar a sua mente, a sua alma, o seu coração, né? Aí nós, diante disso,
né? Eu apresentei esses seis porque tem mais 3. Esses 3 primeiros homens, né, que em dado momento, homens usados por Deus, pastores de megas igrejas nos Estados Unidos e Europa, que em dado momento, por causa da depressão, chegaram a suicídio, né? E ali está datas que eles se suicidaram, né? O que assim emblematicamente me marcou quando eu li foi o Ted Parker Jr., né? Porque assim, ele acordou de manhã, a igreja estava esperando para pregar, né? Quer dizer, ele estava numa rotina, não era aquela coisa que ele passou dias em casa, meses em casa em tratamento. Não, ele estava cumprindo a rotina dele pastoral e a igreja estava esperando ele para pregar no domingo de manhã. Quando a esposa levanta e pensa que ele já estava ali se preparando, vai até a garagem e encontra ele enforcado, né? E a igreja esperando ele para pregar. Então não eram homens que apresentavam sinais, mas estavam ali imersos à depressão, porque depois se encontra escritos e tudo mais, e ali via que ele estava doente, mas não transparecia nem para a igreja, nem para a comunidade. Outros 3 homens, que os outros mais são de 2013, né? E isso tem afetado ano a ano, irmãos. Eu só fiz um levantamento pequeno, né? Mas ali são mais recentes, 2018, 19 e 20, né? Homens que aparentemente, se você olha para eles, fala assim, mas o que leva uma pessoa dessa, com família, filhos bonitos, bem-sucedidos, escritor de livro, a se suicidar? A depressão, né? Por isso que é uma causa séria. Depressão não é brincadeira. E aí nós vimos as causas da depressão, que ela pode ter causas físicas, né? Causas que é o nosso corpo que promove, né? Privação de sono, falta de exercício, né? Efeitos colaterais de medicamentos, doenças, tendências genéticas, né? E disfunção química no cérebro. Há cientistas que falam que devido a algumas reações químicas que o nosso cérebro produz, pode conduzir a pessoa à depressão. Há as causas psicológicas, né, que é história de vida, de relacionamentos familiares, estresse e perdas importantes, desespero diante da impotência, pensamentos negativos, ira não tratada, pecado e culpa, né? Algumas pessoas vivem em depressão mesmo depois de serem crentes, porque se culpam, né? E aí nós encerramos quinta-feira passada dizendo, né, que não há nenhum pecado que Deus não perdoe, né? O assassino, quando assassina, ele pode ser um assassino até encontrar Jesus. Jesus vai e perdoa o pecado dele. Ele vai ter as consequências do pecado dele? Vai. Mas Deus perdoa. Não há pecado que Deus não perdoa. O que acontece é que nós, às vezes, não conseguimos encarar a nossa... Peraí. Isso. Às vezes nós não conseguimos encarar as consequências do nosso pecado na nossa vida, e aí isso nos leva à depressão, isso nos leva a esse sentimento de culpa exagerada sobre nós, né? Nós negligenciamos, nós não conseguimos aceitar o perdão de Deus, e não conseguindo aceitar o perdão de Deus, ainda carregamos a culpa dentro de nós, né? E essa culpa vai nos corroendo, nos fazendo, às vezes, estarmos sujeitos a entrarmos nesse tipo de doença, ou adquirirmos para nós esse tipo de doença. Diga. Exatamente, é um trabalho interno, né? Eu costumo dizer que, às vezes, nós não conseguimos lidar com as nossas realidades, porque nós fugimos dela, né? A gente foge daquilo que a gente fez, né? Às vezes, existem exemplos assim, né, básicos, né, exemplos maiores. Existem coisas menores que fazem a gente afundar na culpa. Mas eu vou usar um exemplo maior. A pessoa se prostituía. Ela vai para a igreja. Deus perdoa o pecado dela. Ela deixa de se prostituir. Mas ela vai carregar uma bagagem com ela da prostituição, daquilo que ela sofreu dentro da vida de prostituição, que ela precisa trabalhar, encarar que ela foi uma prostituta, ele foi um prostituto, ela teve uma vida de devassidão. Aquelas marcas vão ficar, porque a nossa memória não é apagada. Né? É o que a gente tem que entender. A gente tem isso aqui que se chama cérebro. Deus deu a gente com um cérebro com uma capacidade enorme. E a gente tem memória. E essa memória não vai ser apagada. E por isso que a gente precisa enfrentar que nós pecamos, chegar à realidade do pecado
Entender que como homens e seres humanos levados pela carne, nós pecamos, nós erramos, vamos carregar essa bagagem conosco, mas entender que a gente foi perdoado. E sentir que Deus libera o perdão sobre as nossas vidas. Né? E às vezes as pessoas não conseguem entender isso, não conseguem experimentar o amor de Deus de forma grande, de forma como o amor de Deus é, exatamente porque a culpa é maior. Mas a culpa ela nunca vai deixar de existir. Porque sempre vai haver lá, olhar para trás e falar assim, puxa vida, tem mulheres que na prostituição se deitaram com 1000, sei lá tantos homens que se prostituíram, deitaram com tantos homens, com tantas mulheres, e vão carregar isso. Mas Deus perdoa. E aí encarar isso de frente. Né? Não é viver na ilusão, quando Deus vai tirar isso da minha cabeça? Talvez nunca. Se ele tiver um propósito de apagar isso da mente, ele apaga. Mas às vezes não. Às vezes não vai apagar. Exatamente para você lembrar do fundo de poço que ele tirou, para você glorificar e amar ele mais. Mas isso não pode gerar culpa. Isso tem que ser somente algo que vai ficar na sua memória. Porque a nossa memória não é apagada. Porque a gente é inteligente. Memória que se apaga de gente que tem problema. Todo mundo que é inteligente, Deus trabalha assim, guarda. Só não pode que isso não pode gerar culpa. Né? Sentimento que faz a pessoa entrar em depressão. Entendendo tudo isso, os efeitos que a depressão pode causar na nossa vida. A revistinha, no tópico 2, já não vou pecar a questão da página, porque a página minha é diferente da de vocês, mas no tópico 2 diz efeitos da depressão. E a revistinha de vocês diz, em geral, quanto mais profunda a depressão, mais intensos são os efeitos. A depressão pode acarretar alguns dos seguintes efeitos. Primeiro, sentimento de capacidade gerando infelicidade. Pessoas deprimidas costumam se sentir para baixo, sem esperança, críticas de si mesma, infelizes e sem entusiasmo para nada. Né? A pessoa que está, às vezes, imerso à depressão, um efeito que ela produz é esse. A pessoa se sentir incapacitada de fazer qualquer coisa. E aí é uma pessoa infeliz. Né? Por isso que a depressão ela é diferente da tristeza. A tristeza, às vezes, nos abate, mas ela não nos incapacita. A depressão é uma tristeza tão profunda que leva a pessoa à incapacidade. Né? Leva a pessoa à incapacidade de lidar com as coisas, à incapacidade de fazer as coisas. Há momentos que a pessoa com depressão, ela está tão imersa, a tristeza vem de uma forma tão grande que ela não consegue ir para a pia lavar uma louça. E não é porque ela está com preguiça. Não é por causa... É a dor. O sentimento tão profundo de tristeza que ela não consegue. O corpo não reage. Tamanho o sentimento que vem para a vida da pessoa. Doenças físicas, como, por exemplo, a tristeza que acompanha o luto e a solidão, tende a inibir o sistema imunológico, deixando o organismo à mercê de doenças oportunistas. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 18. Quem achou pode ler, Provérbios 18, verso 14. Provérbios 18, verso 14. Quem achou pode ler para a gente? Amém? O escritor de Provérbios trazendo, né, essa palavra de realidade. Né? O espírito firme, ele sustenta o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Né? Quando a pessoa ela está firme, com o espírito firme, quando ela está ali com sem livre, né, de dores, né, livre, por exemplo, de uma doença como a depressão, ela pode ali estar na vida dela enfrentando aquilo que vem. Mas quando ela está com o espírito abatido, com a alma abatida, como diz ali, quem pode suportar? Né?
quando a alma da gente está imersa em tristeza, quem pode enfrentar a doença? Quem pode enfrentar a enfermidade? O sistema imunológico abaixa e ali vai vindo uma série de doenças. Além das doenças psicossomáticas, né, que vem gerando na vida da pessoa, né, ao próprio corpo mesmo, ele vai definhando. É por isso que um dos sinais da depressão, como nós vimos, é a falta de apetite, que vai gerar a magreza, que vai gerar a descaracterização da pessoa, fisicamente falando. Exatamente porque a depressão pode trazer isso, doenças físicas. Terceiro, baixa autoestima e retraimento. Uma pessoa que está desanimada, desmotivada, entediada com a vida, muitas vezes apresenta baixa autoestima, autopiedade, falta de confiança em si mesmo e um desejo ilógico de se afastar das pessoas. Uma pessoa em depressão, ela não quer ter contato com as pessoas. E não é porque ela gosta de ficar sozinha, é porque ela não suporta ficar com as pessoas. É porque a voz irrita. A voz das pessoas ao redor traz para ela mais tristeza. Né? Ela precisa ficar sozinha. E aí vem a baixa autoestima. E não é aquela baixa autoestima simples de se sentir feio ou de... Não, é a baixa autoestima para tudo. A pessoa ela não se vê capaz, por isso que existe a questão da incapacidade, né? Ela não se vê capaz de fazer nada. E isso atinge de tal maneira que se torna, às vezes, insuportável para as pessoas. Por isso que a revistinha fala, é um desejo, um forte desejo ilógico, né? Foge daquilo que é a lógica da pessoa. Né? Por que querer ficar tão sozinho? Por que não querer ter contato com ninguém? Por que querer se afastar de todo mundo? Exatamente porque a tristeza que está imerso na vida dela provoca isso. Esse desejo de estar longe de todo mundo. E forte tendência suicida. Né, nós vamos estar vendo na lição número 11, na página 69 da minha revista, mas é a lição número 11. Nós vamos estar tratando sobre o suicídio. Né? As pessoas, às vezes, julgam, né, o suicida. Suicídio vai todo mundo para o inferno. Né? Todo suicida vai para o inferno. Né? E a gente vai estar vendo que, às vezes, as causas que levam pessoas ao suicídio nem sempre é passivo de julgamento de cada um de nós. Né? Por isso que é um tema bastante. E aí foi me dado o privilégio de... Eu escolhi, né, dar a questão da lição do suicídio, eu também vou estar ministrando ela. Porque é um tema bastante delicado. Porque o suicídio é uma pessoa desesperançada. E a desesperança, a desesperança, é algo muito sério. Né? Não é só uma falta de esperança. É uma pessoa desesperançada. E uma pessoa desesperançada, ela precisa ser pega por Deus. Né? Por isso que os suicidas eles não são passíveis de julgamento. Né? Mas são passíveis de compaixão. Mas quando for na lição 11, aguarde, nós estamos na lição 5, né? Até chegar na lição 11, tem 6 lições, então aguenta firme, porque a gente vai chegar lá. Não existe meio de fuga mais completo do que tirar a própria vida, direta ou indiretamente. Há muitos deprimidos que jamais pensam em suicídio, mas há outros que apresentam um propósito firme de dar fim à vida e escapar da existência penosa. Né? Tem pessoas que realmente pensam em suicídio. Né? Você pode conversar com uma pessoa que já tentou suicídio, né? Porque nenhum suicida voltou para dizer o que aconteceu. Mas existem aqueles que tentam suicídio e não são bem-sucedidos. E toda pessoa que tenta o suicídio, se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que já tentou suicídio ou em algum momento pensou em tirar a própria vida, você entende o que é isso. Né? Vai além daquilo que é possível para uma pessoa que não experimentou a questão da depressão e entender o que pode levar uma pessoa a querer tirar a própria vida. É um desespero de alma. Que com palavras, às vezes, fica difícil da gente dimensionar, da gente colocar no quadradinho. Há coisas que a gente consegue explicar com palavras, e há coisas que fogem de palavras. E a pessoa, quando ela tenta o suicídio, aquilo que está dentro da alma dela, é difícil, às vezes, até dela explicar, ou fazer alguém conseguir entender. Mas é uma coisa de alma que é bastante difícil de alcançar. Né? Mas a gente precisa ter compaixão por essas pessoas, compreensão, afeto,
proximidade, carinho e respeito. Né? Uma pessoa que tenta o suicídio, ela não está tentando suicídio para se aparecer. Ela está tentando suicídio porque ela não tem mais esperança. E uma pessoa que não tem mais esperança é uma pessoa, como eu falei, desesperançada. E uma pessoa desesperançada, ela olha para o final do túnel e ela não enxerga a luz. E isso, a gente precisa de acolhimento, precisa de tanta coisa. Né? Mas a igreja está na face da terra para isso. Né? É uma coisa que a gente tem que ter essa dimensão. Igreja está aqui nessa terra para isso. Para acolher, para dar carinho, para amar, para trazer, para acolher, para compreender, para ter compaixão, para olhar para a vida do ser humano, apesar de quem foi, do que cometeu, do que está fazendo, trazer para perto, acolher, aconchegar e depois tratar. Né? A igreja hoje em dia, já dou a palavra, irmão. A igreja às vezes se posiciona naquela questão de tratamento. Né? Já vai lá, vamos tratar. Não tem que tratar, tem que primeiro trazer, acolher, carinhar, trazer para junto, entender o porquê. Aí depois, tendo a causa, você vai com a cura e o tratamento. Mas a igreja às vezes só quer tratar. Vamos tratar. Tratar não. Traz primeiro, acolhe, traz para junto, carinha, cuida, depois trata. Fala, irmão. Sim, com certeza. E o irmão deu o gancho que eu precisava para a gente entrar exatamente, porque nós entendemos quais são os sinais da depressão. Nós entendemos as causas da depressão. Nós entendemos quais são os efeitos que a depressão pode causar, que nós acabamos de listar esses 4 efeitos, né? Pensamento suicida, baixa autoestima, retraimento, geração de doenças físicas, incapacidade e infelicidade. Mas nós podemos vencer isso. Há pessoas, meus amados, e a gente tem que entender isso e absorver realmente isso. Há pessoas que vão vir para a igreja, Deus vai atraí-lo, salvar, e assim, vai ser curado. Mas há pessoas que vão passar uma vida lutando com doenças como a depressão para que possa vencer. E não vai perder a salvação por isso. Porque salvação de alma não tem nada a ver com cura de doença. Salvação de alma tem a ver com vida entregue de obediência a Deus. Eu estava falando com jovenzinhos que vão se batizar. Né? Há uma frase que eu gosto muito de usar nas aulas de batismo. O batismo não salva ninguém, mas também sem o batismo, ninguém vai ser salvo. Aí eles olharam assim para mim, falaram assim, como assim? Eu falei, o batismo não salva ninguém, porque não é condição para a pessoa ser salva. Porque você precisa, para ser salvo, aceitar Jesus. Mas sem o batismo, também ninguém vai ser salvo. Por quê? Porque o batismo é uma questão de obediência. Se você não está obedecendo, então você não vai ser salvo. Entende? O batismo ele não salva. Porque ninguém vai ser salvo só porque se batizou. Mas se não obedecer e se batizar, também não vai ser salvo. Porque em desobediência ninguém vai ser salvo. E é a mesma coisa na questão de relacionar a salvação à cura de doenças. Deus não tem necessidade de curar a gente de nada. Porque a única coisa que é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida é levar a gente para o céu. E ser curado de doença não vai levar ninguém para o céu. Se fosse assim, quem vai na Aparecida do Norte, faz promessa e recebe cura, vira para o céu. Vai para o céu. Tem gente que faz promessa e é curada. Quem aqui já ouviu alguém que
foi curado porque fez uma promessa, fez uma campanha, fez alguma coisa e recebeu a bênção. Quem aqui não conhece pessoas que já tiveram experiências e que foram curadas de diversas maneiras? Elas vão para o céu? Tem gente que já foi curada em igreja evangélica e depois desviou. Vai para o céu? Não vai. Porque a bênção, o milagre, ele dá porque ele é Deus. Mas para a gente ser salvo, ele não tem obrigação de curar a gente. Ponto. Então a gente tem que entender que algumas pessoas vão vir para a igreja e Deus vai curar? Vai. Como tem gente que vai vir para a igreja e vai passar a vida toda doente, mas vai para o céu, porque Deus não está interessado nesse corpo físico, Deus está interessado na nossa alma. E ainda que a depressão seja uma doença de alma, dessa profunda tristeza, e talvez a pessoa tenha que passar a vida toda tomando remédio e a vida toda lutando contra essa doença, mas isso não impede ela de ser salva, porque salvação tem a ver com perdão de pecado, salvação tem a ver com vida com Deus, e ser levado por ter uma doença não quer dizer que ela não tenha uma vida com Deus. É igual a pessoa é cometida de um câncer. Aí Deus vai lá e cura aquele câncer. Quer dizer que o câncer não pode voltar? Não quer dizer que o câncer não pode voltar. Porque esse corpo está sujeito a doenças. E talvez naquele momento Deus curou a pessoa daquele câncer porque ela tinha um propósito naquele momento. E se o câncer voltar e matar aquela pessoa, não tem problema nenhum. Porque Deus tinha um propósito naquilo que Ele curou. E se voltar, não foi porque a pessoa não creu. Não foi porque a pessoa, ela descreu. Não foi porque alguma coisa aconteceu. Não foi porque um pecado veio. Simplesmente porque esse corpo nasceu para morrer. E vai ser sujeito às enfermidades. E não tem nada a ver com pecado. E não tem nada a ver com perda de salvação. Tem a ver com tem a ver da nossa vida com Deus. E que esse corpo está morrendo. E está sujeito às enfermidades. Assim como a depressão. Uma das propostas que traz aqui na revistinha para a gente poder vencer a depressão, diz assim, lide diretamente com as causas. Uma palavra antes diz assim, como cristãos conscientes, estamos certos de que a maioria das pessoas não se livra de depressão de uma hora para outra, mas também conhecemos recursos terapêuticos que temos em nossa disposição e, acima de tudo, já experimentamos a esperança que há no Evangelho. Esse texto de Romanos, capítulo 15, verso 13, eu acho ele extremamente importante para a gente poder guardar essa palavra no nosso coração. Romanos 15, 13 diz assim, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Né? A gente tem que lidar com isso, ter esperança. Então, primeira proposta que a revistinha traz para que a gente possa lidar ou vencer a depressão. Lide diretamente com as causas. A gente tem que, se a depressão tem causa física ou psicológica, a gente deve enfrentar. A gente deve identificar e tratar a doença a partir das causas e não dos sintomas. A pergunta não deve ser o que eu estou sentindo, mas a pergunta deve ser, sim, por que eu estou sentindo isso? Né? Tratar, procurar reconhecer a causa, o que levou a você entrar em depressão, o que levou a pessoa a entrar em depressão, e não querer responder, identificar os sinais e querer responder, ou buscar ali refúgio, não. Está doente? Então reconheça a doença. Lide com a doença. Tente entender o que é a doença. Assim a gente consegue prosseguir. Segundo, confie
em Deus. A segunda proposta que se tem é confiar em Deus. Mas a revistinha traz um alerta bastante importante, que eu achei legal, que diz assim: não basta dizer às pessoas deprimidas, confie em Deus que a depressão irá embora. Isso é simplificar demais o problema, podendo até piorá-lo. Muito mais proveitoso é o apoio de uma comunidade que diz: estamos ao seu lado nesse momento de dor. Vamos orar por você. Apesar de não conseguirmos compreender completamente o que está acontecendo. Só retomando a fala que eu estava falando anteriormente. A igreja está no negócio de vamos tratar. Não precisamos tratar, porque a gente não sabe tratar. Né? Porque, como eu falei, a depressão é algo que é lá na alma da pessoa. É como a revistinha falou, não adianta falar assim, confie em Deus, que Deus vai curar você. É muito fácil falar isso. Não, a gente tem que acolher, a gente tem que trazer, a gente tem que abraçar, a gente tem que amar, a gente tem que mostrar que está do lado. A gente não precisa ser especialista, a gente só precisa mostrar, eu estou aqui. E abraçar, e acolher, e aí sim, a pessoa vai se ver despertado a confiar em Deus, porque existe uma comunidade que vai mostrar para ela que confia em Deus. Prepare-se para lidar com o desespero. A revistinha diz: quando somos realistas o bastante para esperar que haja dor, e bem informados o suficiente para saber que Deus está no controle de tudo, podemos enfrentar melhor o desalento e muitas vezes evitar que caiamos em depressão profunda. Isso é muito importante, irmãos. Porque, às vezes, cria-se a ideia, ou cria-se no imaginário, de que ser crente vai saber lidar com tudo. Né? Ou que não vai mais sentir dor, ou que não vai mais ficar triste, ou que não vai mais passar por nada, ou que talvez seja uma vida de total sofrimento. Não. Prepare-se para lidar com o desespero. Vai haver momentos de dor, vai haver momentos de dor. Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele dizia, e foi assim impactante que eu nunca esqueci, uma simples frase que ele disse: ninguém pode ser completamente feliz nesse mundo. Aí eu olhei para ele, eu falei, puxa vida, mas não diz que a gente, para ser crente, se a gente for crente, a gente vai ser feliz. Que é aí que a gente encontrou a verdadeira felicidade, né? Que nada vai tirar, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, o que não é bem por aí, mas é assim que se fala, né? Que até na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então, como é que é isso? E aí ele passou a explicar para a gente. Se a gente for completamente feliz nesse mundo, a gente não vai almejar o vindouro. Então, ninguém vai poder ser completamente feliz nesse mundo. Porque senão, a gente não almeja o céu. Senão, a gente não almeja sair daqui desse mundo. Senão, a gente não almeja ir para a glória. Porque a gente está completamente feliz aqui. Né? Se a gente for completamente feliz aqui, por que a gente vai almejar o céu? O que no céu vai ter melhor do que a gente tem aqui? Sempre vai haver uma dor. Talvez uma dor não seja um luto, talvez uma dor não seja aquela que transparece para todo mundo, mas sempre vai haver uma dor. E a gente tem que encarar ela de frente. Mas a gente tem que entender também que ainda nessa dor, Deus está no controle de tudo. A gente não pode duvidar. Deus sempre está no controle de tudo. 4. Aprenda a lidar com a raiva e com a culpa. Né? E aí a gente entra com aquele negócio, né? Há pessoas que entram em depressão porque sua mente está presa às injustiças ou fracassos do passado. Um pouquinho mais adiante diz: entender que precisamos de ajuda e procurá-la já é o primeiro passo para alcançar a cura. Entretanto, muitos precisam de alguém que os encoraje e acompanhe no processo. Né? Às vezes a pessoa se mergulha em depressão porque ela vivencia injustiças, e aí a gente pega aquele negócio, porque não entende que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas que acontecem. E tem pessoas que se agarram na injustiça, assim, pessoas que se sentem injustiçadas. Eu fiz tudo, a pessoa às vezes fala, eu fiz tudo na minha vida direito, não fiz nada errado, e agora meu marido me traiu.
fui fiel, fiz tudo. Isso não é justo. E quantas mulheres, por infidelidade, na separação, se mergulham na depressão? Exatamente, porque se apega à questão da injustiça. Pessoas que saem, perdem emprego e se mergulham na depressão. Mas não foi justo eu ficar desempregado. Fiz tudo, fiz hora extra, abandonei minha família, larguei tudo, dediquei a minha vida, abri mão de promoção, fiz tudo o que o patrão pediu. Na primeira oportunidade ele me mandou embora. Entra na depressão por quê? Porque não entende que Deus está no controle de todas as coisas e se acha o completo injustiçado. Não sabe, não consegue lidar com a raiva. E a raiva consome a alma da gente. E a raiva, consumindo a alma da gente, nos joga num profundo abismo. E esse abismo nos leva à depressão. Não tente entender as coisas deste mundo. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Você se dedicou, você fez a sua parte. Se dedicou ao casamento, e o casamento acabou, você fez a sua parte. Se dedicou à vida na família, né? Quantas mães entram em depressão quando os filhos viram adultos e começam cada uma a tomar conta da sua vida, e porque não está ali do lado dela, né? Ali cuidando, ali perto. Ai, puxa vida, eu fiz tudo pelos meus filhos, dediquei minha vida toda aos meus filhos, e agora ninguém liga para mim, e entra em depressão. Porque se apega às injustiças desse mundo. E a gente não tem que lidar com as injustiças desse mundo. Porque a gente tem que olhar para Deus. Confronte modos de pensar. Quando as pessoas aprendem a confrontar sua própria maneira de pensar e as dos outros também, pode evitar a depressão e reduzir a sua ansiedade. Nós temos que aprender a aceitar a opinião dos outros, o conselho dos outros. Ah, mas eu não tenho nada para me falar que eu já não saiba. Tem sim. Às vezes as pessoas se fecham nisso. Ah, não importa o que fale, eu já ouvi tanto. Ninguém tem mais nada para me dizer. Ninguém tem mais nada que falar alguma coisa para mim que eu já não saiba. Não pode ser assim. A gente tem que estar aberto a aceitar a opinião dos outros, ao pensar das outras pessoas. E isso é um caminho para a cura. Isso é um caminho para a libertação. Sexto, aprenda a ter... Nossa, eu esqueci de... E agora parou de funcionar. Vamos lá. Bom, vão acompanhando aí. Viu? Eu esqueci realmente de fazer isso aqui funcionar. Tá, deixa. Eu esqueci, ele esqueceu de mim, e aí tá bom, deixa eu ver. Ah, agora foi, ó. Aprenda a lidar com a raiva é culpa, nós estamos no sexto. Aprenda a ter domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que o envolvem. Fazendo assim, haverá menos probabilidade de sentimento de impotência que leve à depressão. Meus amados, a gente tem que aprender a lidar com a nossa realidade. Aprender a ter domínio sobre nós mesmos e sobre as circunstâncias. Tem pessoas que se mergulham na depressão porque vivem uma vida querendo viver a vida dela novamente. Ah, se eu pudesse viver novamente. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu tivesse uma nova oportunidade. Ah, se eu pudesse voltar nos meus 15 anos. Ah, se eu pudesse voltar nos meus 20, nos meus 30, nos meus 40. E a pessoa se vê imerso aquilo. E isso leva à depressão. A gente tem que parar de lidar com isso. Aprender a ter maior domínio sobre si. A gente viveu aquilo porque a gente tinha que viver. E é importante a gente não repetir o passado e viver o presente. E ali tentar ser melhor no futuro. E isso a gente vai aprendendo a dominar os nossos próprios sentimentos. E dominar as circunstâncias que envolvem tudo isso. Mas tem pessoas que vivem, passam a vida toda imerso à imensa tristeza, porque vive uma vida dizendo que se pudesse voltar no passado. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse viver minha vida de novo. Não se apegue a isso. Mas olha para frente, olha adiante. Sétimo, procure apoio. Nós precisamos viver num tempo e num lugar
aonde nós podemos viver junto uns com os outros. Não viva sozinho. Está em meio a tudo isso, não fique sozinho. O pastor sempre fala para as pessoas, né? Vem a pessoa procurar, olha, pastor, foi a última coisa que eu queria fazer era procurar o senhor, ou se vem falar para mim, né? Às vezes, a última coisa que eu queria é procurar a senhora, porque vocês são tão ocupados, vocês estão tanta coisa para fazer. Gente, não pode ser assim. A gente está aqui para isso. E cada um dos irmãos, né, como família em Cristo, nós estamos aqui para isso. Os obreiros estão aqui para isso. A igreja está aqui para isso. E nós estamos aqui para isso. E aí a gente repete sempre a mesma frase. A gente está aqui para isso. E sempre tem espaço para mais um na nossa agenda. E a gente sempre vai falar isso. Porque é a verdade. Né? A gente não pode ser a última pessoa. Oxalá que também não queira, assim, se não quiser que seja a primeira, porque tem um amigo mais chegado que o irmão, ótimo, graças a Deus que tem um amigo mais chegado que o irmão. Mas se a gente tiver que ser a primeira, nós estamos aqui para isso. Porque a igreja é isso, é para nos apoiarmos uns com os outros. 8, dedique-se aos outros. E aqui fala, né, uma frase também que eu achei bastante importante. Podemos dizer que cuidar das feridas dos outros nos ajuda a sarar as nossas próprias feridas. Né? Procure ajudar a outra pessoa. Né? Às vezes você está mergulhado na sua tristeza, mas às vezes compartilhar com o outro da tristeza dela vai fazer com que os dois juntos, se apoiando, façam com que vivam bem, façam com que a luz resplandeça, façam com que enxergue um caminho no final do túnel. Tem alguns dos textos bíblicos que foram selecionados aqui, mas eu vou abrir lá em Hebreus 10, 24, porque eu gostei bastante, diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Um incentivando o outro, um trocando com o outro, um caminhando com o outro. Está vendo um caído, ajuda a levantar. Está vendo o outro ferido, ajuda a curar as feridas. E as feridas da sua alma também vão ser curadas. E ele dá um último toque aqui, no 9, que diz assim: pratique e incentive a prática de exercícios físicos. Porque se você cuidar da sua saúde, necessariamente a doença não vai vir através do seu corpo físico. Né? E aí já é uma coisa a menos que você tem que se preocupar. Pratique exercício físico, come bem, come regularmente, cuida da sua saúde, que isso vai fazer você viver bem. Para nós concluirmos, a apostila diz para a gente, né, que esse escritor chamado Gary Collins, referindo-se ao ministro cristão, fez a seguinte citação: todo indivíduo que pensa já ter colocado todos os caminhos de Deus convenientemente organizados numa tabela, analisados e correlacionados com explicações superficiais e convenientes, de modo que tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos, ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de mistério que chamamos vida e morte. Com isso, nós concluímos dizendo que, entenda, meus amados, a depressão é uma doença que Deus pode curar, sim. Há uma doença que talvez Deus não cure, e você tenha que buscar ajuda, você tenha que buscar tratamento. Talvez, às vezes, pode ser que seja uma luta diária, uma luta de vida contra esse sentimento de tristeza. A única coisa que você não pode deixar é de buscar a Deus. A única coisa que você não pode deixar é de confiar em Deus. A única coisa que você não pode deixar é de entender que com Deus você não está só. Pois você e Deus passam a ser 4. Você não está só, você está com mais 3. Porque a gente sempre tem que entender que a gente anda em 4 pessoas, sabia? Aí fala assim, não, eu ando eu e Deus, só eu e Deus, somos 2. Não. Quando a gente anda com Deus, nós somos 4. Porque você anda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, a gente vive em comunidade, sempre. Está você sozinho e fala assim, e Deus somos só 2. Não, vocês não são uma dupla. Você e Deus são um quarteto.
E a gente sempre vive em comunidade. Por isso que eu acho tão linda a expressão da oração que o Senhor nos deixou. Pai Nosso. Ele não fala o Pai meu. Ele falou assim, vou ensinar vocês a orar. E aí ele podia ter dito, né? Vocês vão ensinar a orar? Então quando você for orar, você fala, Pai meu. Porque Jesus estava ensinando a pessoa a orar dela para Deus. E ele nunca ensinou a pessoa a orar dela para Deus sozinho. Pai Nosso. Porque ele não é só meu Pai, ele é nosso. Porque ele é a maior inspiração para nós. Deus e nós somos 4. Pai, Filho e Espírito Santo. Então alguém perguntava, você anda com Deus? Eu falei, não, eu ando com 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu e Deus somos 4. Não somos 2. Eu e Deus somos 4. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos colocar em pé então, queridos. Que Deus abençoe. Próxima quinta-feira, continua o próximo estudo. Próxima quinta-feira sou eu? É eu. Próxima quinta-feira sou eu que vou dar o estudo para vocês. Irmãos, peço a ajuda de alguns irmãos aí de braço forte, né? Nós vamos estar tirando as tábuas aqui já para deixar o tanque aberto, né? Já vai para ser limpo, tudo, já encher de água ele amanhã, para sábado colocar os aquecedores, deixar tudo bonitinho para os irmãos, né? Ser batizado na água quente. Então eu peço a ajuda dos irmãos aí, os irmãos fortes aí, para nós tirarmos as tábuas aqui e levarmos lá para fora. Amém? Vamos orar então. Que Deus abençoe a tua vida. Guarda esta lição no teu coração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo, nosso Deus, por podermos estar aqui na tua casa e por podermos ouvir a tua palavra, Senhor, aprender de ti. Agora despede o teu povo em paz, leva os teus filhos em segurança, dê uma boa noite de descanso aos teus filhos, uma sexta-feira abençoadíssima na tua presença, e que, se for de tua vontade, juntos estejamos aqui, ó Deus, no sábado, no domingo, para nos alegrarmos, ó Pai, com a tua presença, com a tua glória sendo manifesta aqui nesta casa. Pai, a nossa oração agora, o nosso pedido, crendo na tua bênção, crendo no teu milagre, em nome do Senhor Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre toda a igreja, hoje, para todos sempre. Todos digam, que Deus os abençoe em nome de Jesus.